Olá, Rô, boa noite. Fala, Alex! Voltamos 2024, Alex! Depois de um mês aí, 30 dias de férias, né? O mês todo de janeiro aí, a gente de férias aí sem poder. Feliz ano novo a todo mundo aí que entrando aí para nos assistir. Bem legal, várias coisas modificadas esse ano. Então, vamos lá, né, Alex? E hoje temos então, olá. super atual, né? Além de IA, Sim. é um tema muito atual que a gente falou muito no ano passado, a gente pretende também continuar esse ano. A gente vai falar agora de cloud, né? Cloud DevOps, que é um assunto que uma tendência agora. Já dando spoiler, Alex, já vai bem que a gente divulgou o assunto, né? Não, ainda não falei o tema, tô falando tendência nossa, né? Mas eu tô muito feliz de retornar aqui os nossos bate-papo aqui com o nosso podcast, entrevistando sempre profissionais fora da curva aqui, né? Na área de TI, para compartilhar um pouquinho do conhecimento com toda essa comunidade de TI que tem sede de conhecimento. Exatamente. Então, mais uma vez, olá a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, então aqui sempre acompanhada do meu grande amigo e companheiro Alex Ellis, fundador da RP1 Academy. Então, Alex, super animada por mais uma quinta-feira. Então, a gente reformulou aí as quintas-feiras. Então, todas as quintas-feiras agora nós teremos o IT Chat, como o Alex diz, onde mentes brilhantes se juntam. Depois temos também evento na primeira terça-feira do mês, que vamos falar e fazer o webinar sobre dicas de carreira. E também vamos ter... Né? Desculpa, na primeira terça-feira eu Come to Portugal, onde vamos falar sobre dicas sobre Portugal, muita gente pedindo isso. E na última terça-feira do mês vamos ter um webinar falando sobre dicas de carreira. Mas hoje vamos focar na nossa quinta-feira, então coisa boa aí, chegou mais uma quinta-feira. Temos o prazer de trazer profissionais de tecnologia para compartilhar as valiosas experiências com a comunidade. Então, é o nosso iChat. Então, agradecemos aí a presença de todos vocês e vamos aproveitar, porque, como o Alex disse, o assunto é bem atual. Vai lá, Alex. Então, para quem é novo aqui, também para os conhecidos, claro, né? Nosso webinar, aqui no nosso podcast, nós juntamos as mentes mais brilhantes para junto irmos para explorar um pouquinho dessa área de TI, um pouco desse conhecimento que esses profissionais podem trazer para a gente e a gente saber para onde, quais são as tendências, para onde nós podemos ir através das experiências. Então, explorando sempre oportunidades de conhecimentos, de novas tecnologias, novas metodologias, frameworks que estão sendo utilizados. Então, é uma forma também da gente sempre estar se atualizando sobre quais são as tendências hoje na área de tecnologia, para que possamos também acompanhar essa onda. Legal, Alex. Então, vamos já começar. Então, o nosso tema de hoje é tendências de DevOps para os próximos anos. Então, como tomar controle da sua educação, alcançar suas metas, aprendizados, princípios-chave, estratégias. Confesso a você que eu comecei a olhar ali na internet tudo que era, porque a gente fala em DevOps, depois a gente pensa, mas é metodologia? Será que é o profissional? O que significa DevOps?
né, a palavra em si. Então, achei bem legal. Então, é um super prazer, um privilégio trazermos aí o Valdinei Ribeiro, o nosso especialista em DevOps. Vamos lá, Valdinei, se junte a nós, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, Valdinei. Obrigado, prazer Muito bom ter aqui, tá? Apresenta aqui o Valdinei. O Valdinei, ele é Head de Cloud DevOps na Iteris Consultoria de Software. Ele é especialista em segurança e desenvolvimento de software. Além disso, ele é palestrante de mão cheia, né? Ele também é baixista. Então, então tem muita coisa aqui que a gente vai estar discutindo, muito assunto técnico. Eu até, conversando com o Rosane, que DevOps é uma área muito técnica, a gente tentar trazer um pouquinho de uma forma que não seja tão técnica, porque tem muita gente que está migrando de carreira ou está no início da carreira, mas é um assunto muito gostoso e que é a tendência. Eu vejo que para 2024 é uma das tendências da área de tecnologia e nada melhor do que DevOps e o Valdinei aqui fazendo a abertura do nosso chat nesse ano de 2024. Fala um pouquinho para a gente aí, Valdinei. Perfeito, muito bom. Pessoal, primeiro feliz ano novo aí para todo mundo, né, que está conectando aí, começando, né, essa primeira edição aqui do iChat. Bom, basicamente, né, falando um pouquinho do meu background, eu estou aí na área de TI há quase 15 anos agora. A empresa que eu atuo atualmente, que eu trabalho atualmente, eu estou há 10 anos lá, que é a Iteris, né, a empresa aí que tenho muito orgulho de fazer parte também. A gente está aí no mercado há quase 15 anos já, e até um anúncio que eu gostaria de dar aqui, hoje saiu esse anúncio, nós somos comprados, adquiridos aí pela Globant, né, uma empresa gigante global aí de tecnologia, que está presente em 25 países e também, né, nos 5 continentes. Então, nós estamos aí impulsionando, né? Era o impulsionamento que nós precisávamos para crescer no tamanho que nós estamos. A empresa foi fundada em 2009, eu comecei a minha carreira também em 2009, cheguei lá em 2013. Meu background é muito na área de tecnologia, principalmente desenvolvimento de software. E nos últimos 5 anos aí, tenho trabalhado bastante aí com a questão do DevOps, da cultura DevOps, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. E a ideia aqui é a gente compartilhar, bater um papo mesmo aí, descontraído sobre esse assunto que é trend importante para todas as empresas aí que está todo mundo falando. Que legal, Rodinei. Primeiro, parabéns aí, né, a Iteris, a empresa, que bom, assim, é sempre muito bom esse crescimento, essa junção de empresas, esses merge para dar essa, né, mexida no mercado. Eu sempre gosto, quando a gente começa os nossos chats, eu sempre brinco que eu gosto de começar do começo. Então, começando do começo, por favor, explica para a gente o que é DevOps. Qual a diferença entre o profissional DevOps, a metodologia DevOps e como a adoção dessa cultura, ou é isso uma cultura, ou dessa prática, como é que ela mudou esse funcionamento das equipes? Perfeito. Então vamos começar do começo. E isso é muito importante, né? Acho que um ponto bem importante que a gente tem aí quando a gente fala de DevOps é como é que isso tudo surgiu. Bom, a palavra DevOps, o termo DevOps, ele foi galgado aí lá em 2009, né? Numa conferência lá no Silicon Valley, onde houve uma palestra naquela época, bem emblemática do John Spall e do Paul Hammond, onde eles colocaram um tema assim: 10 plus deploy per day, Dev and Ops Cooperation at Flickr. Então, assim, isso foi uma palestra que chamou muita atenção, porque lá em 2009 nós estamos falando de um momento onde a maior parte das empresas faziam deploy muito provavelmente a cada 6 meses, a cada 1 ano ou até mais. Ou seja, uma entrega de um software que era construído demorava-se aí muitos meses para estar efetivamente em produção. E aí, essa palestra dizia que era possível você entregar mais de 10 vezes uma modificação ou mesmo um software novo aí em produção por dia. Isso foi aí que começou-se a pensar nisso, e eles estavam explicando como que o time de desenvolvimento e o time de operação, ou seja, Development and Operations, isso significa, a palavra DevOps vem daí, do Dev, do Ops, e foi a primeira vez que eles citaram nessa palestra essas duas equipes trabalhando juntas para poder, colaborando, ser mais ágil, ser mais eficaz. E
nesse mesmo ano, o Patrick Debois, lá na Bélgica, ele fez o primeiro evento chamado DevOps Day. E esse evento existe até hoje, acontece na comunidade DevOps ao redor do mundo, em diversos lugares. E aí que começou-se a falar em DevOps. Então, lá em 2009, começou-se a tratar desse assunto. Inclusive, foi coincidentemente quando começou minha carreira também, então o DevOps e a minha carreira meio que nasceram juntas aí. E lá, desde então, desse momento, começou-se a crescer esse movimento dentro das empresas de combinar ou de melhorar a relação do time de desenvolvimento com o time de operações. Voltando um pouquinho no tempo, antes do DevOps, podemos dizer assim, o que era muito comum acontecer? Você tem um time de desenvolvimento dentro das empresas, responsável por produzir o software, codificar o software para atender uma necessidade de negócio, e você tinha o time de infraestrutura, que era responsável por prover toda o artefato físico, ou seja, os servidores, a rede, todo aquele arcabouço de coisas onde efetivamente as aplicações seriam hospedadas. E essas duas equipes, por muitos anos, trabalharam, eu não vou dizer necessariamente separadas, mas ao mesmo tempo sim, com objetivos distintos. O objetivo do desenvolvedor, em primeiro lugar, era produzir novas features, produzir novos softwares e disponibilizar isso para o usuário. Ao mesmo tempo, o time de infraestrutura, o time de operações, como assim chamado, tinha a missão de manter esse software funcionando, de manter o usuário ali tendo uma boa performance, uma experiência boa dentro da aplicação e de toda a plataforma, e isso sempre foi um desafio. E como que funcionava antigamente? Antigamente o desenvolvedor fazia ali o seu software, codificava, gerava um pacote, né, é muito comum ter uma figura que representa, existia um muro entre as duas áreas, o desenvolvedor pegava o pacotinho, jogava lá para o outro lado, e do outro lado alguém do time de operações tentava implantar aquilo. E aí vocês devem imaginar a quantidade de problemas que a gente tinha. Um fez, escreveu um roteiro, o outro está implantando, aí não funcionava, voltava de novo para o desenvolvedor corrigia, voltava, e ficava, né, esse jogo de um lado para o outro, o que era bem prejudicial para a agilidade das empresas como um todo. Eu diria que o próprio conceito de ágil, de agile, ele impulsionou bastante esse crescimento do DevOps. O DevOps ele vem como que um catalisador, um resolutivo aí, um resolutor do gargalo que foi gerado para a agilidade. Porque antes você tinha o que a gente chama de waterfall, os sistemas de construir projetos em cascata, onde você passava vários meses planejando ali, um mês planejando, vários meses, 5, 6 meses construindo um software, e depois você, de uma vez só, pegava aquele pacote gigante e colocava aquele software ali, disponibilizava para os seus usuários. Isso demorava 5, 6 meses, um ano, e é aí que existia esse momento que eu estou falando, onde o time de desenvolvimento pegava o pacote e passava esse pacote, essa nova feature, esse software completo, para o time de operações poder disponibilizar dentro da infraestrutura para os usuários. Isso levava muito tempo. Veio a agilidade com uma nova proposta. Não, em vez de a gente construir a casa inteira para mostrar para o usuário como que essa casa vai ficar, vamos construir cômodo a cômodo, mostrar para ele como é que está ficando, se a altura das tomadas estão boas, se ele está gostando do tamanho do espaço aqui da casa, antes de efetivamente continuar construindo tudo e depois descobrir que a altura das tomadas estava errada e ter que refazer isso em todos os cômodos. Então, a agilidade vem com essa ideia de entrega de valor mais rápida. Mas o time de operações não estava pronto para isso. Então, o time de desenvolvimento, para ele, tanto faz, ele já estava acostumado a desenvolver no mesmo ritmo. Agora, a diferença é que ele iria fazer entregas mais faseadas, a cada 2, 3 semanas, um mês ou uma semana, dependendo do time, da maturidade e agilidade. Mas o time de operações não estava preparado para fazer essas entregas a cada 2 semanas. Então, por quê? Porque era tudo um processo manual, cópia de arquivo manual, colocar no servidor, configurar, tudo isso demorava muito. E aí, nasceu a necessidade de automação. E aí começou-se a ter, mesmo ali dentro da área de infraestrutura, algumas iniciativas de automação, até que se chegasse no que hoje a gente conhece como DevOps, CI/CD, pipeline, por aí vai. Então, isso tudo mudou a forma como as empresas trabalham. Então,
Antes a gente tinha 2 times que trabalhavam, entre aspas, separados, existiam silos, muitos silos dentro da empresa, e agora a gente tem 2 equipes que trabalham junto com um único objetivo final, que é o produto. Porque no final das contas, é tão importante ter novas features no seu produto, quanto é importante tê-lo funcionando e bem. Se você, e aí a gente pode olhar para a nossa realidade, ou um aplicativo que você tem no celular, do seu banco, enfim, qualquer coisa que você utilize hoje em dia, 2 coisas são muito importantes. Que ele esteja atualizado com o mercado e que você, por exemplo, hoje consiga fazer um Pix. Imagina você ter hoje um aplicativo de banco, né, um banco digital que acabe de nascer que não tenha Pix. Né? Provavelmente você não vai se interessar por esse aplicativo. Primeira vez que você entrar, vai ver que não tem o Pix. Eu não consigo trabalhar aqui hoje em dia com a minha necessidade atual. Ao mesmo tempo, se você entrar no aplicativo, der um clique, ele demorar 30 segundos para abrir uma tela, isso também vai te incomodar. Então, tanto a evolução do software quanto a estabilidade do software, ambos são importantes. Então, quando a gente fala de DevOps, e aí isso é muito importante, DevOps não é uma área, DevOps não é uma pessoa, como muitas vezes a gente acaba fazendo essa confusão. DevOps é uma cultura que reúne processos, pessoas e ferramentas e faz com que a gente tenha essa eficácia e essa agilidade ali na entrega de produtos digitais. E aí, uma vez que você traz para os times, ou seja, o time de desenvolvimento e o time de operações, um único objetivo, que é ter o produto atualizado e funcionando, eles já param de ter metas separadas, e isso deveria ser assim, eles param de ter objetivos distintos e passam a trabalhar no objetivo comum. Isso favorece a colaboração, isso favorece, né, o trabalho em equipe, isso favorece todos navegarem rumo ao mesmo porto, ao mesmo lugar. Isso é muito importante. Então, é isso que o DevOps traz, por isso a junção dos nomes, por isso a ideia de fazer uma coisa só. É claro que vão ter responsabilidades e papéis distintos, eles continuam existindo, as especialidades continuam existindo, mas cada vez mais o desenvolvedor acaba aprendendo e tendo noção sobre os aspectos operacionais daquela aplicação, porque isso é importante para o produto, e, ao mesmo tempo, o time de operações de infraestrutura começa a se aproveitar e usar de artifícios que são do próprio desenvolvimento, né, como infraestrutura como código e outros assuntos que a gente ainda pode falar aqui hoje, para agilizar e automatizar o trabalho dele, tanto de prover a plataforma quanto de mantê-la estável. Né? Então, foi um processo aí que o mercado passou lá, de 2009 até agora, nesses 15 anos aí, e isso tem cada vez mais amadurecido e ganhado força, dado a importância do time to market. Acho que basicamente seria isso. E aí, falando do profissional, quando a gente fala do profissional, e aí algumas empresas vão utilizar, por exemplo, como DevOps Engineering, ou, enfim, Cloud Engineering, aí depende muito da nomenclatura que vai ser dada, a gente está falando de um profissional que conhece dessas ferramentas que ajudam a permear todo esse fluxo, todo esse workflow que a gente chama de pipeline, ou de Continuous Integration e Continuous Delivery, que é o famoso CI/CD. Então, esse é o profissional que atua com DevOps, que tem o conhecimento tanto dos aspectos de desenvolvimento, quanto dos aspectos de hospedagem, de infraestrutura e por aí vai. Bom, vocês já perceberam, deve ter percebido, aqui um bate-papo descontraído, eu falo bastante, então vocês fiquem à vontade para me interromper, fazer pergunta, mudar de assunto, tá bom? Muito, muito, muito bacana, né? Quando você começou a falar sobre as equipes que começaram a ter, tinham, na verdade, papéis distintos, mas começaram a ter essa sinergia e talvez fundir. Então, diante disso, a pergunta que eu faço é: quais são as inovações que estão transformando a colaboração entre as equipes de DevOps e qual é o papel da cultura de DevOps nesse cenário? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento em si, a gente já tem um arcabouço de ferramentas gigantesco. Falando de DevOps, isso aí multiplica-se ainda mais. Mas existem algumas ferramentas específicas que acabam colaborando bastante para esse trabalho. E aí, aqui vai o crédito para a agilidade, né, para o Agile. A própria ideia de você trabalhar com
sistemas como Scrum, Kanban, utilizando boards, e aí eu posso citar, por exemplo, GitLab, Azure DevOps, Jira e outras ferramentas que trazem essa realidade onde você tem ali o seu painel, tem as suas sprints, você separa ali, baseado na sua necessidade, o seu fluxo de trabalho, e essas equipes elas podem aí interagir ali dentro da tarefa. Então, dentro, por exemplo, antigamente como funcionava? Você tinha o time de desenvolvimento com as suas tarefas, ele fazia tudo, gerava um pacote e entregava para o time de infraestrutura, e o time de infraestrutura tinha suas tarefas e pegava esse pacote, colocava e muitas vezes não tinha a menor noção do que exatamente aquele produto era. Agora a coisa mudou. O time de operação, ou o DevOps Engineering, agora o profissional em si, ele participa desde o início. Então, lá quando estamos falando no Scrum, por exemplo, ali na planning, quando está definindo como que vão ser, o que vai ser colocado naquela próxima entrega, o profissional DevOps está lá. Quando está sendo planejado, ele já está lá para entender o que vai precisar do ponto de vista de infraestrutura para ser entregue lá na frente, a automação daquela entrega, algum recurso novo que seja necessário. Então, existem diversas ferramentas aí que colaboram com isso. Então, desde das ferramentas de controle de fluxo de trabalho, como eu dei o exemplo aí do Azure DevOps, do Jira, do GitLab, quanto ferramentas de pipeline em si, e aí o próprio GitLab CI ou o GitHub Actions, o próprio Azure DevOps também, que tem ali a parte de pipeline de CI/CD, vão colaborar com isso. Cada etapa do fluxo ali dentro de uma pipeline, por exemplo, vão ter as suas responsabilidades específicas. Ela, em geral, ela vai nascer quando o desenvolvedor acabou de fazer ali um pacote, um entregável, uma feature nova que ele precisa disponibilizar. Eu falei do Pix, vamos dar um exemplo. Ele implementou o Pix no app de banking dele que não existia ainda. Ele, então, faz o que a gente chama de um commit, né, um push daquele código, para uma ferramenta, por exemplo, um GitHub Actions, e aí você starta uma sequência de passos ali dentro da pipeline, que são totalmente automatizados, para fazer o build daquela aplicação, verificação de qualidade de código, de segurança de código, testes dos mais diversos tipos aí, smoke test, integration test, até que isso efetivamente gere um deploy lá no ambiente produtivo e vá para a loja, por exemplo, numa Apple Store, na Google Play Store ali, e chegue até a mão do usuário final. Então, existem aí um arcabouço de ferramentas que vão atuar em diversas necessidades. Então, eu diria que a gente tem necessidade de colaboração de trabalho em time, e aí, de novo, a questão do board ajuda. A gente tem as ferramentas de automação, que fazem efetivamente o Continuous Integration e o Continuous Deliver, que é o CI/CD, tem todo esse workflow aqui, vão contar com diversas ferramentas. E aí eu citei, né, o GitHub Actions, eu citei o GitLab, existe o Jenkins também, que é um pouco mais antigo. Aí a gente tem ferramentas de verificação como o SonarQube para qualidade de código. A gente tem ali diversas ferramentas, checkmarks e outras ferramentas para verificar segurança de código, scan de container. Enfim, existem diversos passos aí que vão acontecer até que efetivamente aquela modificação apareça lá para o usuário final, né, com toda a qualidade e segurança necessária. E aí esses times eles se conversam, porque uma vez que esse workflow startou, então vamos dar um exemplo, o desenvolvedor ele desenvolveu o Pix, ele passou por um processo de build, esse build não funcionou. Ele vai ser notificado automaticamente via ferramenta que alguma coisa do que ele desenvolveu não tá bom, não está certo, e ele precisa rever o código. Ao mesmo tempo, pode ser que na hora de fazer o deploy, esse deploy não funcione, o desenvolvedor é notificado, e aí ele informa ali o profissional de DevOps, e o próprio profissional de DevOps também vai ser notificado de que existe um problema no servidor que impede, ou ali no serviço de nuvem que estiver sendo utilizado, que aquela modificação seja implementada. Então, assim, diversos papéis existem, ou tarefas que precisam ser executadas nesse workflow, nessa pipeline, e você tem ferramentas aí que apoiam, aí são várias, algumas que eu citei, por exemplo. Se eu estiver sendo muito técnico, me fala, que é difícil para mim não ser técnico. Não. Você falando aí, eu só lembrei do treinamento que a gente deu, um bootcamp, tanto de Tech Recruiter Starter quanto de UX Starter, na qual a gente mostrou todo o fluxo do desenvolvimento de um software, e a gente mostrava, né, do início, quando você tinha lá o kickoff, que reunia os analistas de requisitos, o DevOps, para ver toda a infraestrutura, como é que ia ser utilizado,
né? O time de UX para entender a questão dos requisitos do negócio, do stakeholder e dos utilizadores, no caso dos usuários, para depois que tiver toda essa parte de ação de planejamento, vir a codificação. E depois da codificação, vir o teste, né? Entre outros. Então, muito bacana. Você falando, eu só fiquei lembrando do nosso treinamento, né? Legal. Ou seja, trazendo na prática aquilo que a gente viu na teoria. Muito bom. Muito bom. E é legal que você está trazendo essa correlação que é importante para as pessoas entenderem. Você comentou aí sobre a aplicação daí do CI/CD, né? Que é essa integração, essa entrega continuada, né? Como que você acha que a aplicação do CI/CD, como que isso vai moldar, né? Quais são as tendências e como isso pode moldar o futuro do DevOps nos próximos anos, pensando nessa aplicação? E eu vejo pelas oportunidades que nós temos aqui na IT Recruiter, muitas das oportunidades que nós temos, mesmo não sendo oportunidade para DevOps, mas exigem, sim, a aplicação do CI/CD. Então, como que esse CI/CD, né, a qualidade do Scrum, como que isso pode ser uma tendência que vai mudar esse futuro do DevOps? Perfeito. A verdade é que quando o CI/CD ele é a base de tudo, né? A gente está falando, principalmente quando a gente fala de DevOps, no que tange a processos como um todo, a gente está falando de ter entregas contínuas, de ter, vamos dizer assim, modificações constantes. Essa é a ideia, que é um pouco da ideia ou muito diria da ideia da agilidade, é você ter entregas de valor constante para o negócio. E o CI/CD é a materialização disso, eu poderia dizer dessa forma. Ou seja, tudo que você desenvolve, você vai rapidamente entregando. Eu vejo que isso, com certeza, já vem moldando e cada vez mais vai moldar a maneira como a gente desenvolve, a maneira como a gente entrega produtos digitais, porque um ponto que sempre foi importante e se torna cada vez mais relevante é a velocidade que você consegue ter o seu produto à frente na concorrência, o chamado time to market. Eu sei que é um buzzword, mas é uma verdade. Quem sai antes, sai na frente, na maioria das vezes. Se sair com qualidade, se cair ali, vamos dizer, na graça do povo, do público, vai sair na frente. Exemplos diversos, WhatsApp, Nubank, entre outros. Então, é importante, às vezes, muito mais do que ter o perfeito, né, o 100%, é ter algo funcionando e bom. Então, o CI/CD, ele apoia justamente nisso. E aí, quando, por exemplo, né, hoje eu tenho desafio de falar com diversos clientes em diversos níveis. Eu apoio bastante aqui na questão muitas vezes de pré-vendas e de apresentar também a questão do DevOps, da transformação digital, da cultura DevOps, e eu falo com diversos níveis. E quando você vai falar, por exemplo, com um C-Level que não veio necessariamente de uma área de tecnologia, a primeira coisa que ele quer entender, tá bom, mas como é que o DevOps me ajuda a ganhar dinheiro? Como é que eu tenho retorno nisso aqui? E isso é muito simples. Existem diversos indicadores que são importantes para todo negócio e para toda empresa. Então, quando a gente fala de agilidade, ou seja, de fazer mais com menos, de eficiência operacional. Quando a gente fala de branding, de marca, isso é extremamente importante, né? E quando a gente fala de escalabilidade, todo mundo entende que toda empresa precisa disso. Então, eu preciso crescer, eu preciso escalar, eu preciso ser ágil, eu preciso ser eficiente, fazer o máximo que eu puder gastando o menos possível, e eu preciso que a minha marca seja forte, eu não tenha soluços ali. O CI/CD ele te ajuda exatamente nisso. Então, veja, imagina que se você não tem... Acho que às vezes a gente fala o CI/CD, o que ele faz, talvez não fique tão claro o que é quando você não tem. Quando você não tem o CI/CD, diversos problemas vão acontecer. Por quê? Uma vez que você não tem algo automatizado para te fazer todos os passos essenciais para se entregar um software de qualidade, você corre diversos riscos. Então, imagina que o desenvolvedor implementou ali o Pix, e eu sou desenvolvedor há 15 anos, meu background é isso, eu sei exatamente como a coisa funciona. Você desenvolve, você testa, mas você testa o caminho feliz, na maioria das vezes. Quando chega na mão do usuário, ele vai fazer o caminho que é a necessidade dele, que não necessariamente é exatamente o que você estava imaginando
que iria acontecer. Então, existem até alguns memes na internet, né, que diz, o software é intuitivo, o usuário vai saber como usar. E está lá o usuário fazendo uma coisa totalmente diferente do que foi imaginado pelo desenvolvedor. Isso é normal. Mas, no fim das contas, o que acaba acontecendo? Quando você tem uma pipeline e ela tem todos os steps, ou seja, todos os passos de segurança, de qualidade de código, de verificação, totalmente automatizado, que você não incorre no que se chama erro humano. Uma vez o processo definido, testado, validado, ele vai ser repetível, ele sempre vai fazer do mesmo jeito, ele sempre vai testar 100%, revisar o que já foi feito no passado, garantir que tudo continua funcionando. Isso vai fazer com que você tenha melhores entregas, mais rápido e com mais qualidade e segurança. Isso automaticamente vai te garantir o time to market, você está entregando mais rápido. Isso vai te garantir a estabilidade, você está entregando algo confiável, testado. O que isso reverte para o produto? Bom, constantemente eu tenho novas features, então o meu app, lá entrei, agora eu tenho Pix, agora eu tenho Pix desse formato, com essa possibilidade, lê o QR Code, vai para lá, vai para cá, diversas features. O app, toda vez que atualiza, continua funcionando, porque foi feito diversos testes automáticos e a pipeline só deixa chegar lá quando realmente tudo passou e está tudo 100% funcionando. Isso também protege a marca, porque se você tem entregas constantes, mas com baixa qualidade, ou seja, fazendo tudo manual, correndo risco de erros humanos. Então, o analista A faz e entregou e deu certo, mas aí no outro dia quem fez o deploy foi o analista B e ele acabou esquecendo um passo e aí dessa vez o deploy fez com que o app parasse. Agora não funciona, o login não entra. Isso vai gerando uma experiência ruim para o usuário. E a gente sabe, experiência ruim é igual a baixa no market share baixo vai automaticamente baixar a sua conversão de vendas e tudo mais. Então, aí o C-Level, então quer dizer que eu consigo entregar mais, com mais qualidade e ter uma aplicação estável? É exatamente isso. Então, tudo isso faz com que o DevOps tenha cada vez mais relevância, e é por isso que tem crescido tanto as oportunidades para se trabalhar com DevOps, quanto também as necessidades ali das corporações, das empresas, das companhias que querem se digitalizar, de ter DevOps. Não dá para pensar, por exemplo, hoje, de você fazer uma migração para a cloud e estar na cloud sem ter automação, fazendo as coisas manuais. Quem conhece lá como funciona fazer algo no console ou fazer algo via script, sabe que é extremamente melhor, mais seguro e mais rápido fazer via script, e isso vai te dar uma segurança muito maior. Então, a jornada aí da transformação digital, do mindset de produto, da produtificação aí das coisas, ela vai te exigir um CI/CD, ela vai te exigir DevOps. E isso faz com que essa matéria, ou seja, esse assunto, se torne cada vez mais relevante. É hoje, vai continuar sendo, e aí você pode olhar para Gartner, para Forrest, diversas pesquisas de mercado aí, e você sempre vai ver ali DevOps e assuntos de DevOps como tendências. Estava em 2022, estava em 2023, está em 2024, e por aí vai. Na minha posição hoje, na minha empresa, eu preciso estar sempre olhando para o futuro. Então, Gartner, nós somos parceiros Gartner, a Forrest também acaba acompanhando algumas coisas. Eu sempre estou olhando para aquilo que está vindo lá na frente, para que a gente possa se preparar para atender os nossos clientes. Isso é um fato. DevOps está sempre em pauta, sempre, assim como agora entrou AI, também combina com DevOps em alguns aspectos. Eu acho que foi justamente isso que eu tinha falado no início, né? Que o DevOps, para mim, não é que seja uma tendência, mas é uma área, uma metodologia, como posso chamar, uma forma de pensar, né? Que para 2024 para mim, é fundamental para qualquer empresa. Até para você ter uma inteligência artificial, você ter o desenvolvimento de um software, quando você tem um DevOps bem estruturado, o sucesso é inevitável. Agora, uma pergunta que eu imagino que muitas pessoas querem saber, tá? Quando a gente fala de TI, todo mundo pensa logo que profissional de TI é um desenvolvedor. Só que as pessoas se confundem muitas coisas. Por quê? Desenvolvimento, você tem o front-end, você tem o back-end, você tem o full stack. A área de desenvolvimento, a área de gestão, eu tenho o Product Owner, Scrum Master, Project Manager, a área de produto, o UX Design, o UX Research, o analista de requisitos. Só que a área de DevOps é uma área que é muito interessante porque tem alguns profissionais distintos dentro dela, como, por exemplo, o Ethical Hacker, o DevOps Engineer, o Cloud Engineer, o analista de infraestrutura, o arquiteto de software, entre outros. Quando você estava falando lá do
da questão lá da infraestrutura. Eu lembro que no nosso bootcamp a gente viu lá a questão da transformação digital, na qual as empresas migravam da infraestrutura física para cloud. E eu lá já falava no nosso bootcamp, olha lá para o UX e olha para o DevOps. O UX porque ele vai entender as necessidades do usuário, foi o que aconteceu com o Spotify, com o Nubank, a Uber, todos esses, o LinkedIn. A gente é da época que procurava emprego no jornal, né? Sim, no Brasil hoje, tinha um amarelinho, tinha vários. Isso, hoje você vê emprego no LinkedIn. Você ouvia música, você locava o CD, né? E antes do CD era fita cassete que você tinha que devolver rebobinada. E hoje você baixa a música no Spotify. Então, assim, a parte do UX de entender a necessidade e o DevOps de transformar aquilo na nuvem, de levar para a transformação digital. Isso é fato. O UX e DevOps caminham juntos e são direcionados para a empresa. Mas eu quero saber dos profissionais, o que cada um faz, o que um Cloud Engineer faz, um analista de infraestrutura, um ethical hacker, como é que funciona o papel, essa diferença, um arquiteto de software, como é que funciona o papel desses profissionais dentro do DevOps? Perfeito, muito bem colocado. Assim, hoje a gente tem, depois que surgiu o termo DevOps, também diversos outros termos foram surgindo baseado nisso, DataOps, FinOps, DevSecOps, aí a gente tem várias derivações, o que acabou trazendo para dentro que podemos chamar de área de DevOps, dos papéis de DevOps, diversos profissionais. O profissional de DevOps, e aí tem SRE também, que é o Site Reliability Engineering lá da Google, tem diversas derivações aí também. Quando a gente fala de um profissional de DevOps, primeiro, de onde é que ele vem, né? De onde é que ele vem, o que eles comem, onde habitam. O profissional de DevOps, ele pode vir, principalmente eu, nesses 5 anos de entrevista, também faço muita entrevista e contrato pessoas, tecnicamente falando, a parte técnica, e a gente tem profissionais que vêm de diversos backgrounds, mas principalmente os DevOps Engineers, eles provêm ou de vocês vão até achar interessante, ou ele foi um desenvolvedor, que aí em algum momento da carreira começou a conhecer infraestrutura, conheceu DevOps e se apaixonou e hoje é um DevOps Engineering, ou ele vem de infraestrutura, em algum momento conheceu DevOps, aprendeu mais sobre desenvolvimento e se transformou um DevOps Engineer, um profissional de DevOps. Bom, e esse profissional aí ele tem justamente o papel de fazer com que são diversas as atividades deles, mas eu vou trazer algumas aqui das mais importantes. Eu diria que, se a gente fosse elencar qual é a atribuição mais importante de um DevOps Engineer, é justamente a replicação da cultura. Porque DevOps é uma cultura. E as pessoas precisam, dentro da organização, e isso desde da camada ali da autarquia, vamos dizer assim, do nível de C-level e toda a empresa como um todo, precisa estar comprada com a ideia de fazer DevOps, de ter as equipes trabalhando juntos, de ter essa colaboração, de ter esses ganhos, entender isso. Então, o DevOps Engineer, ele também é, e principalmente, um propagador da cultura DevOps, ou seja, nós não somos equipes, não devemos ser equipes separadas, nós não devemos trabalhar em direções contrárias. Então, isso é extremamente importante, ele conhecer do que é a cultura DevOps que prega a questão da colaboração, que vai trazer a questão ali das ferramentas, da integração entre as duas áreas, de tratar as coisas juntos, de quando acontecer um problema depois não ficar procurando culpado, mas sim como é que a gente faz juntos para esse problema não acontecer de novo. Então esse aspecto cultural é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de um profissional mais sênior. Então assim, no dia a dia, ele é responsável por toda a parte de arquitetura no que diz respeito à infraestrutura, no que diz respeito a o workflow que eu disse, a pipeline CI/CD, como é que a gente estrutura isso, se tem que definir uma pipeline nova, fazer um workflow novo, ou mesmo trazer ferramentas para dentro desse arcabouço aqui, ele também é alguém que vai aí desenhar, fazer o desenho da arquitetura, pensar em como vai ser implementado, direcionar como que vai ser feito. Então ele tem ali diversas atribuições. Aí você citou aí, por exemplo, o profissional, aí, o ethical hacker. Aí a gente já está falando de uma derivação ali do time de DevOps, que é o
o DevSecOps, quando você começa a trazer os aspectos de segurança, de security também, para dentro desse time, que sempre foi uma preocupação, mas o termo veio para dar ênfase nessa necessidade de segurança. E aí, esse profissional de DevSecOps, ele vai ter também ali os seus skills. E o Ethical Hacker, por exemplo, ele é um profissional que vai atuar, e aí quando a gente fala do time de segurança, que aí assim, isso que é o legal do DevOps. O DevOps, ele precisa de todas as áreas, porque quando você fala de implementar uma pipeline que permeia todo o SDLC, ou seja, o life cycle ali do desenvolvimento, do ciclo de vida de desenvolvimento de um software, você precisa de todos os profissionais, você precisa envolver o desenvolvedor, você precisa desenvolver o analista ali de infraestrutura, o responsável pelo hosting, você precisa envolver o analista de segurança, aquele que conhece dos aspectos que são essenciais de segurança dentro de uma aplicação ou dentro de uma infraestrutura. Você precisa envolver, né, o time o QA, o produto, todo mundo está envolvido no universo de DevOps, está em torno disso também, participa. E aí, SI é uma das áreas que participa, e dentro do DevOps, dentro aí dessa divisão, a gente, por exemplo, quando fala de segurança, trabalha com 2 times, que é bem conhecido e famoso, que é o Red Team e o Blue Team. E aí você tem um profissional, o Blue Team. Qual é a missão do Blue Team? É proteger. Então, ele que vai desenvolver, primeiro, planejar e desenvolver todas as proteções dentro do software, dentro da infraestrutura, dentro de todas as políticas que a empresa já definiu como políticas de segurança, garantir que isso seja cumprido, isso seja resguardado em todas as esferas. Ele vai criar e usar as ferramentas, colocar monitoramento, garantir que tudo está funcionando. Isso é o papel do Blue Team. E aí você tem o Red Team, que seria um hacker, por assim dizer, um hacker bonzinho, que é aquele profissional responsável por tentar invadir ou tentar burlar os sistemas que foram criados. Mas que loucura, por que isso? Claro que dentro dos padrões legais, ele não vai fazer nada ilegal para chegar até a fazer esse teste. Existem diversas ações que esse Red Team faz, e o Ethical Hacker participa do Red Team. Eles vão, por exemplo, imagina que você tem um aplicativo, você tem um website, ele vai tentar meios que um hacker mal intencionado tentaria para invadir. Aí você tem, por exemplo, o que a gente chama de pen test, o teste de penetração. Tentar, de algum modo, entrar, fazer um login, roubar uma senha, conseguir, às vezes até por engenharia social, entrar no sistema e roubar informações ou fazer alguma coisa que não deveria, basicamente, e muitas vezes com ferramentas. Existem ferramentas para fazer isso, né? Fica chamando várias vezes a aplicação, fica tentando várias senhas, ataque de força bruta, tem diversas coisas aqui. Então, esse é um outro profissional. Você tem a profissional que a gente chama de AppSec também, seria o Application Security. Esse profissional, ele ajuda o time de desenvolvimento com as melhores práticas de segurança na hora de desenvolver. Então, existem ferramentas aí que você usa para fazer scan de vulnerabilidade no seu código ali estático ou mesmo no seu código compilado, que vão apontar, por exemplo, o desenvolvedor não pode desenvolver o código escrevendo de tal maneira, porque isso vai possibilitar um SQL injection, por exemplo, ou algum tipo de ataque malicioso que vai roubar informações da aplicação. Então, o AppSec é aquele profissional que conhece as vulnerabilidades, ou seja, aquilo que o mercado aí, ou que os hackers estão fazendo, então ele se envolve no mundo dos hackers para descobrir como é que os ataques estão acontecendo e também ajuda os desenvolvedores a fazerem ali um código já pensando em segurança. É claro que existem ferramentas que automaticamente fazem isso, mas o profissional de AppSec é esse que tem o conhecimento para ajudar os desenvolvedores. E aí você tem, enfim, outros papéis. O Cloud Engineering, como você citou, que aí é um profissional com conhecimento muito forte em infraestrutura cloud. Ele vai estar preocupado com aspectos, principalmente de provisionamento de infraestrutura no que diz respeito, né, à escalabilidade, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito principalmente a um conhecimento profundo da cloud, para garantir também que não vão ter problema com custo, com desperdício de recursos e por aí vai. Então, são várias derivações que acabaram nascendo. Você tem o DataOps aí, que é um profissional que conhece de Data Analytics, um Data Engineering, por exemplo, que acabou também conhecendo o DevOps e atua principalmente ajudando numa pipeline voltada para dados, por exemplo, ou para analytics, machine learning, por aí vai. Então, isso foi meio que se espalhando. Por quê?
foi se percebendo que ter as coisas automatizadas num workflow onde você consiga ter validações automáticas, onde tudo pode ser integrado, feito de uma forma rápida e segura, é vantajoso em todas as esferas, seja numa aplicação, no banco de dados, né, no Data Lake, por exemplo, falando da parte de dados, ou num aprendizado de máquina, no Machine Learning, e por aí vai. É impressionante, né? Como... né? Que ele acabou de falar, uma consultoria. Minha mente explodiu aqui, ele começou a falar de segurança, comecei a pensar em LGPD, né? Eu tirei uma certificação de LGPD, então eu trabalhei com a parte de migração de infraestrutura física para cloud, então tive que tirar a certificação da Oracle em cloud, né? A OCI. Então, assim, eu vi muita coisa que eu vi quando eu estudei para certificação e quando eu vi durante esse tempo que eu trabalhei com essa migração da infraestrutura física para cloud, né? Tinha diversos profissionais de DevOps que trabalhavam comigo. Na época eu era gerente de projetos de uma empresa no Brasil. E você falou, comecei a lembrar de tudo que eu vivi, ou seja, o que eu vivi em alguns meses, durante quase um ano, você conseguiu sintetizar em alguns minutos. Assim, minha cabeça explodiu, muito bom. É muito louco como a coisa a gente percebe foi o quanto se transformando, né? Ele tem muito conhecimento e, assim, para quem é técnico, para quem é da área de TI, absorve que não esponja. Para quem não é, talvez esteja um pouco voando. Eu até sugiro depois assistir essa live novamente para poder respirar e absorver, porque o conteúdo aqui está espetacular e é muito rico. Agora, muita coisa que a gente Valdirei, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, nem tudo são flores. Claro. Imagino eu, né? Nunca é. Aí, assim, nunca é. Então, assim, só assim, quais são? Eu entendo que existam desafios. Quais são os principais desafios que esses profissionais de DevOps eles enfrentarão, né? Enfrentarão nas operações aí nos próximos anos, né? Fala de alguns desafios que você enxerga que vão acontecer. Perfeito. Eu acredito que existe um desafio, e até pelo que eu já disse, você já deve ter percebido. Esse é um desafio que existe há bastante tempo, já existiu, continua existindo, e eu acredito que vai continuar, né, vai existir ainda por muito tempo, que é a amplitude técnica que esse profissional precisa ter. Então, um profissional para atuar nessa área, embora existam as suas ramificações, as suas especificidades, ele precisa ter um conhecimento muito amplo em muitas coisas. Então, desde conhecimento de redes, conhecimento de servidores, conhecimento de cloud, conhecimento até mesmo de desenvolvimento e como funcionam as aplicações modernas, como que eu posso aproveitar melhor ali a infraestrutura para aquela aplicação e orientar o desenvolvedor, e orientar ali o próprio time de operações. É muito conhecimento, são muitas ferramentas, são muitas coisas para aprender. Então, eu diria que a amplitude técnica e a quantidade de coisas que esse profissional precisa saber, ela é impressionante. A gente tem um programa de formação na empresa, por exemplo, de estagiários, que a gente titulou de Decola, que a gente tem, fica alguns meses treinando profissionais, e aí basicamente ali a parte de DevOps eu que encabecei lá no começo, lá quando a gente começou a gente já trabalhava com DevOps, já trabalhava com Cloud, mas não tínhamos uma oferta especificamente, então hoje eu sou responsável por esse estúdio e essa oferta dentro da ITRIS, né? E a gente tem um programa de formação que já acontecia para desenvolvedores, e a gente começou a formar também profissionais de DevOps. E é incrível como a gente percebe que eles precisam estudar muito mais coisas, conhecer de muito mais ferramentas, estar antenado. Né? Não, eu sou desenvolvedor, não, né? O meu background de desenvolvedor, não estou tirando mérito, desenvolvedor tem muita coisa também, desenvolvimento, back-end, front-end, também precisa saber de muita coisa, mas o profissional de DevOps, a amplitude técnica dele precisa ser muito, muito maior. Então isso é um desafio, manter-se atualizado, porque, como a gente sabe, a cada mês, não vou dizer nem a 6 meses, a cada mês, a cada hora, surgem coisas novas, tem coisas novas sendo criadas, ferramentas sendo criadas, problemas surgindo, problemas sendo resolvidos. Então, isso eu citaria como primeiro desafio. Uma tendência que eu tenho visto é, por exemplo, o desenvolvedor, quando ele quer ter um upgrade, ele é front-end, ele vai estuda o back-end, ou ele é back-end, estuda o front-end, aí quer pegar um pouquinho do X, aí depois ele vai para DBA, parte de banco de dados, aí de repente ele quer trabalhar com a parte toda de infra na cloud, de repente ele vira um arquiteto de software, porque na área de TI você tem dois caminhos,
gestão, você vai ser um Scrum Master, um Product Owner, um gestor de projetos, ou você vai ser um Tech Lead ou um arquiteto de software. Então eu tenho percebido também que muitos desenvolvedores estão a buscar esse conhecimento de DevOps para ser um arquiteto de software que tem uma visão ampla, né, de desenvolvimento, que é uma visão do DevOps, ou ser um Tech Lead, realmente auxiliar a empresa, né? Então eu tenho percebido também, não sei se isso é uma tendência natural, Valdinei, para seguir para esse caminho, para quem quer galgar, por exemplo, um profissional essa seria a minha pergunta, profissional de desenvolvimento ou de infra que quer galgar um cargo, digamos, de liderança, seria o DevOps uma grande oportunidade de ter esse conhecimento macro do negócio, porque assim, eu gostei muito do seu ponto de vista, porque o DevOps não é só eu ter uma pipeline, ou eu ter a segurança, mas parei para pensar, se eu tiver dados vazados de clientes, quanto de multa a empresa vai pagar? Exatamente. Então, assim, é absurdo. Então, se você for ler a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, são valores absurdos que a empresa, às vezes, pode até ter um problema do seu fluxo de caixa ou de sua reserva. Então, assim, um DevOps, para mim, é um direcional realmente para a empresa ter sucesso. Mas eu queria que você dissesse para a gente se realmente é uma tendência, é o caminho correto para quem... Ou realmente não, eu sou um front-end, eu vou aprender todas as framework e estrutura de linguagem de programação para que eu possa estar específico na minha área, ou eu vou realmente ter essa amplitude como o DevOps traz para a gente. Certo, muito boa pergunta. Como eu disse, normalmente os profissionais ou eles vêm de desenvolvimento, ou eles vêm de infraestrutura, acabam ali. Existem outros backgrounds também, mas principalmente infraestrutura, operações e desenvolvimento. Sim, eu vejo que é uma grande oportunidade a parte de DevOps. Eu diria que, inclusive, dada a quantidade de conteúdos e de matérias dentro de DevOps, é comum e vai ser cada vez mais comum que você tenha, por exemplo, um arquiteto cloud ou um arquiteto DevOps. É possível você ter esse papel já em algumas empresas, você tem isso, ou um Tech Lead DevOps também, que é focado em DevOps, mas eu não consigo imaginar um arquiteto de software que não conheça DevOps. É inimaginável, não dá. Por quê? Quando a gente fala em um arquiteto de software, alguém que pensa, e aí, por exemplo, pensa na solução, um arquiteto de soluções, ele precisa pensar na solução como um todo. E não dá hoje para ele ter um produto digital, uma solução robusta, rodando na nuvem sem DevOps. Então, é extremamente importante. Se você hoje é desenvolvedor, ou mesmo se você está atuando com infraestrutura e pensa em, a gente chama de carreira Y, essa realidade de ir para a gestão ou de seguir uma carreira técnica. Se você pensa na carreira Y e ir para uma esfera técnica e se tornar ali um arquiteto de software, por exemplo, é extremamente importante que você conheça matérias de DevOps, que você entenda como as coisas funcionam. Talvez você não vai viver tanto isso no dia a dia, mão na massa, mas você precisa entender os fundamentos, como é que funciona, como que você usa, como que você aplica, quais são as melhores práticas, isso é extremamente importante. Eu não consigo enxergar um arquiteto de software completo sem essas skills, não dá. Talvez você tenha um arquiteto ou um tech lead DevOps que não conheça tanto a fundo de aplicação de desenvolvimento de software, pode ser que isso é possível. Mas um arquiteto de software, um arquiteto de soluções sem skills de DevOps, para mim é inimaginável. Ele precisa conhecer, é importante ele conhecer, e isso vai fazer com que ele proveja melhores soluções, uma solução mais completa. E voltando um pouquinho na pergunta da Rosane, na parte de desafios, outro desafio que eu vejo para os profissionais de DevOps, além de se manter atualizado diante de tantas coisas que vão surgindo, é justamente dentro da realidade em que cada um se encontra, fazer com que a empresa e os outros profissionais trabalhem na direção do DevOps, porque no final das contas, a gente está automatizando algumas coisas. Então, ainda existem, pode parecer loucura, mas ainda existem barreiras em muitas empresas, e às vezes até em grandes empresas, das pessoas com aquela ideia, como se tem com a IA já também, já é uma coisa de que, se vai automatizar, vai fazer mais rápido, precisa de menos pessoas, logo agora eu vou perder meu emprego. Coisas desse tipo. Ou ainda mais, mas a gente vai colocar um monte de ferramentas, mais pessoas, mais time, mais coisa, eu vou gastar mais. Então,
provar o valor do DevOps é sempre um desafio. E o profissional DevOps tem que ter essa visão também, e aí eu diria não só o profissional de DevOps, mas o profissional de TI, de desenvolvimento como um todo, de entender que a tecnologia está para servir o negócio, e não o contrário. Então, não é tecnologia por tecnologia, não vamos dizer assim, estar atualizado por estar atualizado. É preciso que a tecnologia esteja a serviço do negócio, porque é o negócio que vai fazer com que a empresa alavanque, impulsione e cresça, e isso vai fazer com que automaticamente a tecnologia se torne necessária e essencial para aquela empresa e cresça e evolua também e se atualize. Então, precisa ter essa... Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, tanto profissionais de desenvolvimento, profissionais de DevOps em todas as áreas, pensam muito em estar usando a melhor tecnologia, a tecnologia mais atualizada, mais trend, mas não necessariamente você precisa disso. Então, um desafio que eu vejo também para os profissionais de DevOps é conseguir ter essa abstração e conciliar tudo que ele aprendeu de ferramentas, tudo que ele aprendeu de processo, de cultura de DevOps, com a necessidade do negócio, com a necessidade do usuário, do meu produto. Então, não é sobre como que eu faço a melhor pipeline do mundo, é como que eu faço a melhor pipeline para fazer a melhor entrega do meu produto. Então, isso é muito, muito importante, principalmente nos dias atuais, e eu acredito que no futuro cada vez mais. Muito do que o DevOps faz hoje, do que o desenvolvedor faz hoje, aí a generativa daqui a pouco vai gerar automaticamente. O Copilot está aí, diversas ferramentas de autogeração de código e de diversas outras coisas estão por aí. Então, cada vez mais, os profissionais precisam entender a relevância do que está sendo feito para a companhia, para o negócio e como que eu aproveito da melhor forma as tecnologias disponíveis para entregar bem aquilo que eu preciso entregar, dentro da minha realidade. Seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, eu vou ter realidades distintas e eu preciso trabalhar com o que eu tenho na mão, sem viajar muito, né? Vamos dizer assim. E assim, só para finalizar aqui, porque a gente já está chegando em cima da hora e a gente queria abrir para perguntas, você falou de empresas grandes e empresas pequenas. Existe uma diferença quando você pensa em implementação e o impacto do DevOps entre pequenas e grandes empresas? E quem tiver perguntas, por favor, podem colocar aí, porque nós vamos já aqui dar uma finalizada daqui a pouco. Existe, Valdinei? Você vê aí? Ficaria mais tempo, né, Rô? Eu sei, mas... Adoraria. Você vê a diferença? Com certeza, eu diria que existe sim diferença, e aí nesse aspecto o profissional de DevOps é extremamente importante a visão dele para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu diria que os impactos eles são relevantes para os dois mundos, sem dúvida nenhuma, para a empresa pequena e para a empresa grande. O que eu diria, a empresa grande já está sofrendo de problemas que o DevOps resolve, que é mais fácil de ver, e talvez na empresa pequena não. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo de um problema que o DevOps resolve. Você tem 2, 3 desenvolvedores, 4 desenvolvedores, 10, 15 mil desenvolvedores construindo código. Em algum momento, esses códigos precisam se juntar e gerar ali um artefato para ser entregue. Quando você tem uma pessoa, 2 pessoas desenvolvendo, isso é muito fácil de fazer. E talvez você consiga fazer isso de forma manual, e talvez isso seja muito rápido de fazer. Quando você tem uma aplicação pequena, que não tem muitos usuários, que não demanda tanta alta disponibilidade, talvez isso seja até simples de fazer manualmente. Quando você começa a crescer, isso não é possível. Então, a empresa grande vai, com certeza, já está sofrendo as dores, e quando você falar de DevOps e os problemas que ela resolve, automaticamente isso vai abrir um leque ali para ela, e talvez a empresa pequena ainda não consiga enxergar o impacto que DevOps pode ter para ela, e isso é mais algo preventivo. Mas nos dois ambientes é totalmente possível de você implementar, e são desafios diferentes, obviamente. O que eu diria que, se eu pudesse dizer aí, de melhores caminhos, é que a empresa grande precisa pensar numa jornada, porque ela já tem uma história, ela já construiu diversas aplicações que já estão rodando, que já estão funcionando e que precisam ser olhadas com carinho, porque elas garantem, né, o sustento ali da companhia, da empresa. E a empresa pequena, ela tem essa flexibilidade de, como ela está nascendo, já começar a nascer com as coisas mais certas, mais dentro dos trilhos, então ela tem mais liberdade de mudança, comparado com uma empresa grande. Mas em ambos os ambientes é totalmente possível de implementar. E aí, para quem está fazendo na prática, para o DevOps Engineering, ou para o profissional que está conduzindo isso, na empresa grande, o conselho use o que você conseguir, que sua empresa consegue pagar, consegue custear, use as melhores ferramentas que você puder,
para poder escalar, porque você já está num ambiente grande. E no pequeno, eu diria, comece pequeno. Comece pequeno, pensando em ser grande, mas comece pequeno. Não queira gastar muito, porque senão o seu ROI não vai funcionar. Você vai gastar muito para implementar DevOps com um retorno que talvez ainda não faça sentido, a sua direção não consiga ver ainda, e vai ser difícil de convencer que você precisa implementar isso. Então, mas nos dois ambientes são totalmente possíveis, é só a abordagem que precisa ser direcionada aí. Uma consultoria, legal, né? Legal. Vamos abrir Super então o espaço aqui para perguntas? Vamos aqui. A gente tem aqui uma colocação, uma pergunta aqui do Helder. Boa noite, Valdinei. Atualmente trabalho com suporte, estou procurando vagas de DevOps. Atualmente sou AWS Solution Architect Associate, mas Legal. não tenho experiência profissional. O que você indica no meu caso? Perfeito, vamos lá. Então, é claro que a gente não está conversando ao vivo, eu não tenho todo o contexto, mas olhando o que o Helder trouxe aqui, obrigado, Helder, pela pergunta. Então, hoje ele trabalha com suporte e ele já conhece alguma coisa de cloud. Então, pelo que ele falou, ele tem aqui a certificação Associate, que dá um bom conhecimento sobre os mecanismos da cloud. O que eu diria para ele, existem algumas matérias fundacionais quando a gente fala de DevOps. E aí eu vou falar de alguma delas. Então, por exemplo, infraestrutura como código, o IAC. Então, estude IAC. Terraform, aí depende da cloud que você está usando, tem o IAC específico daquela cloud. Existem outras tecnologias um pouco mais legadas, como Ansible, que ajuda também nessa parte de infraestrutura como código. Estude isso. Isso é extremamente importante, porque aquilo que você aprendeu que dá para provisionar na AWS de serviço, você agora vai escrever um código e automaticamente gerar isso. Então, é super importante estudar IAC. Estuda também como é que funciona a pipeline, os diversos tipos de pipeline, o que você pode ter em cada step também na parte de segurança e de qualidade. E outra coisa muito importante atualmente é Kubernetes. Então, estudar Kubernetes é super importante. Cada vez mais está pensando em usar containers, em usar aplicações de maneira que elas possam ser escaláveis e flexíveis, microserviços e por aí vai. Então, eu poderia elencar aqui, Cláudio, ele já está estudando, Kubernetes e infraestrutura como código são assuntos bem importantes para quem quer entrar na área. Aí depois vai ter um mundo de outras coisas, mas esses assuntos principalmente são super relevantes. E aí, enfim, começa a construir coisa, a fazer POC, cria no seu GitHub lá um arcabouço, para quando você chegar na entrevista você mostrar que você já tem alguma experiência ainda aqui estudando, né? Não teve profissional, mas estudando. Tem aqui uma segunda pergunta do Júlio, e é um pouco nesse sentido, mas eu entendo que ele fale mais sobre outras habilidades, e muitas vezes a gente pensa muito em habilidade de hard skill, né? Técnica, e esquece muitas vezes das habilidades dos soft skills. Então ele pergunta quais são as habilidades essenciais que profissionais precisam desenvolver para migrar para uma área de DevOps. E vamos tentar falar não só da área técnica, mas da área não só do hard, mas também um pouco mais do soft, né? Perfeito. Então, assim, os soft skills, ou seja, aquilo que você precisa ter como habilidade, então eu diria, toda a parte da colaboração. Então, o que quero dizer com colaboração? Buscar conhecimento, estudar, compartilhar esse conhecimento, fazer perguntas, participar de fóruns, criar ali, existem diversos grupos que facilitam isso, ou seja, na internet, grupos, comunidades que você consegue entrar e trocar informação com quem já está fazendo isso. A colaboração é super importante. Outra skill que eu vejo muito importante é justamente a comunicação. Então, você precisa aprender a falar com diversas áreas. Então, entender um pouco de como a empresa funciona, de como um processo de desenvolvimento de software, o ciclo de desenvolvimento de software como um todo funciona, como que é um pouco o mundo do desenvolvimento, como que é um pouco o mundo de qualidade, de segurança da informação, e como é que você se comunica com essas áreas. Então, a habilidade de se comunicar é super importante. Para quê? Para que você possa saber fazer as perguntas certas, por exemplo, para os profissionais ali na hora de construir uma pipeline, na hora de provisionar uma infraestrutura, são essenciais. Então, eu diria que colaboração, o skill de comunicação também é extremamente importante. E outra coisa que também é super bacana de se ter é a habilidade de resolver problemas. Então, gostar de resolver problemas e ter essa vontade de encontrar problemas e resolvê-los, porque você diversas vezes construindo uma pipeline ou provisionando alguma coisa, você vai lidar com problemas que não são assim tão óbvios. Então você precisa ter essa skill de problem solver, né, que os americanos chamam de vai atrás, pesquisa
estuda, vai na internet, procura um fórum, vai no ChatGPT, lê, entende, testa, faz. Então, assim, essa habilidade é extremamente importante. Então, talvez essas 3 habilidades, comunicação, colaboração e a vontade ou a habilidade de resolver problemas, elas são essenciais, falando de soft skills. Aí, hard skill, um pouco do que eu já falei, uma coisa que eu não citei, mas aí depende muito de qual vertente você veio, porque ele está falando de migrar de área, mas você pode vir de diversas áreas. Se você veio da área de desenvolvimento, meu conselho é estude redes, estude infraestrutura, porque isso vai te faltar, vai ser importante para você. Né, Linux é super importante. Se você veio de infraestrutura, comece a estudar desenvolvimento, principalmente com linguagens de scripts como Python, Go e outras que vão te ajudar também bastante. Legal, legal. O Israel só fez uma colocação aqui: CICD ajuda na manutenção de microserviços sem a necessidade de dar um stop na aplicação. Então, estou gostando desse CICD, hein? Perfeito. Muito bem. São ferramentas. Vamos lá, temos mais aqui umazinha aqui. São as ferramentas para iniciar. O Ismael faz uma colocação. Perfeito. Que foi o que você falou, né? Kubernetes, Terraform, Ansible e GitHub são essas ferramentas para se iniciar em DevOps? Isso. Essas são ferramentas extremamente essenciais. Então, se você saber disso aqui, eu diria que você está assim, meio caminho andado, ou mais. E a Cláudia, né? Ele não colocou aqui, mas a Cláudia também. Porque, de novo, a maior parte do que se roda em DevOps está provisionando ou mexendo na cloud, seja, e aí que cloud? As principais, AWS, Azure, GCP, são as principais, mas você tem Oracle, você tem Alibaba, você tem diversas outras clouds também que é importante estudar, mas eu ficaria principalmente com Azure, AWS e GCP. Então, conhecer cloud, conhecer essas tecnologias aqui seriam extremamente importantes. Aí ele colocou o GitHub, que é a ferramenta que tem, né, ali a pipeline, o GitHub Flow, o GitHub Actions, mas aí eu adicionaria a Git, né, porque o Git você pode praticar em qualquer ferramenta, seja no GitHub, seja no, vamos dizer assim, no Azure DevOps ou no Jenkins. Então, Git é extremamente importante também, tá? E aí, vou pegar aqui a última pergunta para a gente finalizar, que a gente está passando do horário, e foi um assunto que a gente acabou não tocando, é falar um pouco de IA. E aí o Júlio pergunta outra vez, qual o risco da IA em substituir e em qual medida substituir o desenvolvedor, né? Você acha que a IA é realmente um risco? E aí foge um pouquinho do assunto do DevOps, mas é só a sua colocação final sobre esse assunto, que sempre a gente vem com essa pergunta recorrente sobre IA e esse risco que a IA tem, né? De realmente substituir as pessoas, né? Perfeito. Isso é bem interessante. Eu estive num evento um dos maiores eventos de DevOps aí, a ITRES me levou para lá no ano passado, que é o DevOps Enterprise Summit, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, em outubro do ano passado. Eu estive lá, e lá tiveram algumas palestras que falavam de IA, e é incrível como lá também algumas pessoas, alguns desenvolvedores, faziam essas perguntas. Mas a IA vai nos substituir? Do jeito que a coisa está indo, será que daqui a pouco não vão precisar de desenvolvedores? E bom, o que eu diria, e aí falando seja de DevOps, seja de desenvolvimento, seja de TI ou qualquer área que você esteja, a IA ela pode te substituir? Sim, depende do profissional que você é. Então, aí se você perguntar para mim, Aldinei, você tem medo de ser substituído por um IA? Eu diria para você, não, nenhum. Porque a IA nunca vai conseguir fazer o que eu faço. Isso é fato. E o que eu digo, o que eu quero dizer com o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer, e não sou eu, Aldinei, é a mente de qualquer ser humano, né, na face da Terra. Você é capaz de correlacionar coisas, de tomar decisões e de perceber coisas que a melhor IA treinada no melhor modelo do mundo não vai ser capaz. Então, o que a IA vai não tirar, mas eu diria nos ajudar, é justamente naquela parte que é muito operacional, pouco inteligente, porque a gente chama de inteligência artificial, mas talvez inteligência não seja o melhor termo. Tem até um cientista brasileiro que já falou um pouco sobre isso, né? Um cientista, inclusive, até famoso, agora me fugiu o nome dele, mas ele falou que inteligência não seria o melhor nome. No final do dia, a IA ela consegue ajudar. A gente tem que enxergar a IA como uma ferramenta que vai acelerar o nosso trabalho e tirar aquilo que talvez hoje é até chato de fazer. Então, o desenvolvedor hoje, ele gosta de fazer código porque aquele código gera um resultado. E escrever código, por trás existe uma lógica de negócio.
Então, escrever o código não é exatamente a paixão do desenvolvedor. A paixão do desenvolvedor é resolver um problema de negócio com um código. Então, se a IA ajuda eu a escrever o meu código mais rápido, eu vou resolver esse problema mais rápido. Eu devia ficar feliz com isso. É como se pensar assim, talvez antigamente, quando se tinha lá alguém escrevendo em papéis, fazendo tudo manual ou com uma datilografia, de repente vem o computador. Aí ele vai te substituir? Não, agora você aprende a usar o computador e faz o seu trabalho mais rápido. Aí veio o Office, veio a ferramenta... O Office, por exemplo, agora tudo é muito rápido de fazer no Office, antes eu fazia, de repente, um arquivo de texto e agora o Office vai me substituir. Não, agora você consegue produzir documentos mais rápidos. Então, o que eu diria, a minha sugestão é, estude IA. Entenda como a IA funciona, como é que eu uso IA generativa, como que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA generativa pode melhorar o meu trabalho. E isso vai te dar uma vantagem competitiva no mercado, vai te dar uma vantagem competitiva gigantesca. E a IA ela vai ser sua aliada de impulsionar a sua carreira ao invés de ser alguém que vai tirar o seu trabalho. Porque se a generativa IA é capaz de fazer todo o seu trabalho, talvez o seu trabalho não é o melhor que ele podia ser, porque a capacidade humana é extremamente superior a qualquer IA. Porque quem constrói a IA são as pessoas, inclusive. Né? Ó, o Valdinei falando aí me veio uma coisa em mente. O dia que a Skynet estiver em funcionamento, eu já sei como derrubar essa IA. É só ir lá na área de DevOps que você tira toda a força da Skynet. Acabou. E aí a gente sai da Matrix. Valdinei, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco. Extrapolamos aí 12 minutos. Como sempre, você maravilhosa, sua presença espetacular, né? Valdinei, quer deixar uma palavra aí conosco aí para finalizar? Eu queria agradecer aí, né? Acho que eu acabei talvez ajudando no extrapolamento aí desse tempo, mas foi muito bom o bate-papo aqui, foi uma grande oportunidade. E deixo aberto também aí, né? Bom, estamos aqui no LinkedIn. Podem me procurar lá no LinkedIn, conectar, fazer outras perguntas. Não deu para responder tudo aqui online, mas eu estou super à vontade. Aqui na minha empresa estamos começando com DevOps, ainda não temos nada. Você pode vir aqui fazer uma palestra, falar de algum assunto de DevOps sem problemas nenhum, né? Então tem vários assuntos novos aí que eu vi lá no evento, né? Platform Engineering, DevX com IA, então tem bastante assunto que dá para a gente falar. Posso até aqui um dia voltar para falar de Platform Engineering, outra coisa também. Pô, E é seria super um legal. prazer. Então fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn, a gente conectar, colaborar. Eu acho que isso é muito da cultura DevOps. Eu tenho isso enraizado também em mim, poder ajudar quem quer que seja a galgar uma posição nessa área também, tá bom? É isso, muito obrigado. Super feliz, Valdinei. E assim, a ideia de trazermos todas as quintas-feiras esse evento, esse evento, né, que a gente faz todas as quintas-feiras nesse horário, é exatamente isso, é trazer informação, informação, conteúdo, porque eu acho que isso que é transformador para as pessoas realmente darem aquele próximo passo, pensarem um pouco fora da caixa, conhecerem um pouco da experiência. Então, assim, muitíssimo obrigada mesmo. Alex, muito obrigada por dividir mais uma quinta-feira aqui conosco. Muito obrigada, pessoal, aí, por terem assistido. Não se esqueçam, quinta-feira, outra vez, neste mesmo horário, 19 horas Brasil, 22 horas Portugal. Terça-feira que vem, vamos ter aí o primeiro hashtag Come to Portugal. Se você quiser saber informações transparentes. Semana que vem a gente vai trazer um advogado para falar sobre o Come to Portugal, muita gente vindo, despreparada, então vamos dar formações aí transparentes e na última quinta-feira do mês, alguma dica, algum webinar sobre currículos, sobre carreira, para te ajudar aí a também impulsionar seu LinkedIn, seu currículo. Alex, são 3 estreias, na verdade, né, Rô? Hoje são 3 estreias esse ano. Vamos ter o Come to Portugal, onde todo mês vamos trazer um profissional para poder explicar para a gente como você pode vir para Portugal de forma legal e as oportunidades de trabalho. E o Webinar Booster, que a gente sempre vai trazer dicas. E já desafio aqui, o Valdinei, 3 desafios, tá? Ao vivo aqui. E não sei o que ele vai dizer, mas um desafio, participar do nosso Webinar Booster, que são pequenos treinamentos. Todo ano a gente tem um Bootcamp Starter que a gente faz gratuitamente para as pessoas. Tivemos Tech Recruiter, tivemos o X, vamos ter esse ano de QA e o de DevOps. Eu sei que o Valdinei também é instrutor e professor, tá? Então eu queria convidar ele aí para a gente fazer esse web, né? Que quem sabe até o nosso DevOps Starter. E o terceiro que é pessoal. Depois vou combinar com ele para fazer
o somzinho ao vivo aqui. Ele toca baixo, que ele é baixista, e eu toco a guitarra, a gente fazer o som. Combinado, eu toco os 3 desafios, adorei. Né? Adorei. Ah, legal. Valdinei, já tem gente te adding aí no LinkedIn, falando, Valdinei, me aceita lá no LinkedIn, hein? Então amanhã você vai ter um monte de gente. Saindo aqui eu já aceito. Vai lá, Alex, faz o fechamento. Tchau, Rô. Tchau, Valdinei. Obrigada, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Já tchau, boa noite.